usados para revelar a forma básica da esfinge. Mas eram técnicas novas que nunca tinham sido testadas. Não havia lugar para erros, nem segundas chances. Lentamente, à medida que os detalhes começaram a surgir, artesãos especializados assumiram o lugar dos pedreiros. Começava a difícil tarefa de moldar proporções uniformes e uma fachada semelhante ao faraó. Hoje a esfinge ainda preserva sua aparência e grande parte dos detalhes, mas quando foi criada exibia outro nível de ornamentos. Podemos ver ainda vestígios das cores que estavam no rosto. Era uma imagem bem colorida. Achamos que as partes do corpo da esfinge devem ter sido tingidas de vermelho, o que na convenção egípcia representa a carne do homem. A carne da mulher no antigo reinado era amarela. Então sabemos que a esfinge representa um homem e supomos que o toucado deve ter sido listrado como era o de Tutankhamon. Talvez alternando o dourado e o azul. Não sei se temos cores suficientes para provar isso, mas com certeza era colorido. Deve ter sido uma visão magnífica. Uma representação apropriada do rei, esculpida no leito de rocha do Planalto de Giza. Mas o geólogo Colin Reeder acredita que o enigma das origens da esfinge pode ser abordado de outra forma. Ele encontrou evidências que sugerem mais uma teoria alternativa. Para entendê-la, temos que olhar as paredes externas que cercam a escultura. Pensaram na altura total do corpo e removeram todo o calcário à sua volta, construindo assim o recinto da esfinge. Estes muros de proteção foram feitos pelo homem, mas desde sua criação sofreram forte erosão. Eles possuem uma aparência arredondada, especialmente os muros posicionados a oeste, diretamente atrás da esfinge. Reeder está convencido de que a erosão ocorreu depois que grandes temporais inundaram o Planalto de Giza, invadindo o recinto da esfinge. O Planalto de Giza se inclina para o lado certo, em direção ao recinto da esfinge. O terreno continua elevado por cerca de 2 quilômetros à frente da pirâmide de Khafre, então é uma área propensa a inundações. No entanto, Reeder acredita que o padrão das inundações foi interrompido quando Kelps construiu sua pirâmide. Quase 30 metros acima do recinto da esfinge, há uma pedreira que hoje está cheia de areia. As pedras que ela forneceu se tornaram a pirâmide de Kelps. Podemos imaginar aquela pedreira como uma grande bacia na superfície do Planalto que recebia todo esse fluxo, mas em vez de atravessar toda a superfície do Planalto até chegar ao recinto da esfinge, a água desembocava de repente na pedreira. Na visão de Reeder, isso só pode significar uma coisa. A esfinge só poderia existir em Giza antes da primeira pirâmide ser construída. O vento que corre aqui na estrela, ele é diferente do vento do céu. A investigação de Colin Reeder sobre a erosão em Giza o levou a uma nova teoria que questiona a verdadeira idade da esfinge. A pedreira de Kelps deteve a inundação no recinto da esfinge, mas as paredes ainda mostram sinais de uma erosão de longo prazo. Isso significa que o recinto deveria estar lá antes da pedreira e que a esfinge deve ter surgido algum tempo antes das pirâmides. Se Colin Reeder estiver certo, quanto ainda precisamos voltar no tempo? Os trabalhos em pedra só começaram por volta da primeira dinastia da civilização egípcia, 400 anos antes da construção das pirâmides de Giza. Isso forneceu a Reeder um período de tempo. A maioria dos arqueólogos acha que Giza não era nada além de um deserto até a construção das pirâmides. Mas a esfinge não poderia ter surgido no meio do nada. Então, Reeder passou a analisar a literatura e as centenas de túmulos menores que cercam as pirâmides. Ele procurava pelas tumbas mais antigas da região. Nós não temos muitas evidências de tumbas primitivas em Giza. Mas tudo isso talvez seja porque o que havia lá, se é que havia, foi coberto por construções posteriores.
As pirâmides eram 3 monumentos grandes, projetados e construídos ao longo de décadas. Milhares de trabalhadores devem tê-las erguido. Giza deve ter sido, em sua época, o maior canteiro de obras da Terra. Se não houver vestígios em Giza de tumbas antigas ou estruturas, isso não deve ser uma surpresa. Mesmo assim, Colin Reeder notou algo que passou quase despercebido. Esta tumba em Giza parece ter características que a tornam mais antiga do que as pirâmides. Ela parece um palácio submerso. Quando os construtores das pirâmides chegaram, eles a reutilizaram e modificaram. Essas alterações camuflaram a verdadeira idade da tumba. Finalmente, nessa tumba, obtive provas de que havia atividade em Giza antes da construção das pirâmides, antes do reinado de Kelps. Tudo indica para uma data provavelmente da segunda dinastia. Segundo Colin Reeder, as evidências geológicas sugerem que a esfinge era mais antiga que as pirâmides. A tumba prova que os egípcios antigos de fato construíram neste local. Ela também parece ter sido adaptada e usada por gerações posteriores. Talvez o mesmo tenha se dado com a esfinge. Ela já estaria aqui construída por outra pessoa quando um dos faraós das pirâmides decidiu alterá-la para seus próprios fins? É no que Colin Reeder acredita e ele está disposto a sugerir uma última teoria radical para solucionar o enigma da esfinge. Ele acha que a esfinge surgiu como um leão. Investigações recentes da esfinge levaram à hipótese de que talvez ela fosse mais antiga do que se pensava. E que só foi restaurada pelos faraós construtores de pirâmides centenas de anos depois de sua criação original. Jonathan Foyle, do Fundo Mundial de Monumentos, usa seus conhecimentos para testar esta teoria. A vista frontal da esfinge é uma das mais famosas do mundo. Não é estranho que seja tão imponente, mas quando chegamos pela lateral, ela fica meio estranha, porque quando eu a desenhei em escala, esta fera meio homem, meio leão, parece esticada demais, parece ter passado por um instrumento de tortura para ficar tão fora de proporção. Então, isso foi uma escolha ou uma circunstância? Uma explicação convencional para essas proporções incomuns é que, enquanto escavavam a esfinge, os trabalhadores encontraram problemas. Somente diante das patas traseiras é que há concreto. Dá pra ver que foi derramado e texturizado. Mas me lembro de ter visto fotos antigas da esfinge e há uma fissura naquela área, uma fenda natural na rocha. Você pode ver que está sombreada no desenho, mas é evidente que foi preenchida durante a restauração. Bem, se há uma fissura e as grandes patas traseiras estão bem atrás dela, será que é por isso que o leão é tão longo? Eles construíram as patas atrás daquela grande fenda na rocha para ocultar uma falha? Será que pensaram que se pusessem as patas traseiras na frente dela, por exemplo, o leão ficaria curto demais? Essa é a questão que coloco. Agora vou desenhar o que penso ser um leão bem proporcionado contra a cabeça da esfinge e ver o que acontece. Só no Discovery. O Dr. Zahi Hawass acredita que há uma explicação simples para as estranhas proporções da esfinge. Há só uma forma de demonstrá-la e consiste em escalar até um ponto onde poucas pessoas já estiveram, no dorso da própria esfinge. Deste novo ângulo, a primeira coisa que salta aos olhos é a verdadeira dimensão do que aqueles homens construíram há mais de 4.500 anos. Acho que é a primeira vez que trago uma câmera de TV aqui no alto da esfinge. Porque quando se vê a cabeça de baixo, dá para sentir que a proporção da cabeça não se encaixa ao corpo da esfinge. Mas aqui deste lado, dá para ver como é enorme e se encaixa perfeitamente ao corpo da esfinge.
Se os egípcios antigos fizessem a cabeça maior, ela não combinaria com o corpo da esfinge. Portanto, o Dr. Hawass acredita que é uma simples questão de percepção. A cabeça e o corpo são proporcionais. Mas será que Jonathan Foyle concorda? Bem, eu fiz esse desenho mostrando a esfinge como ela é, com uma cabeça pequena e o corpo esguio de um leão. A fissura está bem aqui, olha. Eu fiz um desenho que mostra o corpo de um grande felino sentado em posição de alerta, em proporções mais precisas. Bem, se é isso que os construtores da esfinge tinham em mente quando começaram com a cabeça, não acho que a fissura na rocha era um problema, porque eles eram bons pedreiros. Mas eles a preencheriam, então por que não fazer direito se queriam aquele formato desde o começo? E não é só a parte traseira que foi afetada, eles também deixaram as patas da frente fora de proporção. Mas há outra explicação possível, já que a cabeça parece pequena por comparação. Será que no passado o corpo do leão estava em perfeita proporção com uma cabeça realmente maior que foi cortada e remoldada? Então quem ou o que essa primeira cabeça representava? Para os egípcios antigos, o leão parecia ter um significado especial. 3.000 anos antes de Cristo, havia leões aqui. O clima era bem diferente. O que hoje é um deserto, antes era uma savana. Os egípcios devem ter sido os primeiros seres humanos que conhecemos a representar o rei com um leão. Os egípcios gostavam de caçar leões, mas também gostavam de se identificar com eles, dando o nome de leão às pessoas. Havia um rei leão, por exemplo. Se você analisar uma dessas paletas pré-dinásticas, a paleta do campo de batalha, ela mostra muitas pessoas envolvidas em um conflito. E no meio da batalha há um leão selvagem que provavelmente significa um antigo rei representado como um leão para expressar seu poder esmagador contra os inimigos. Colin Reeder acredita que todas essas evidências reunidas apontam para uma conclusão radical. A dinastia antiga via o leão em vez da esfinge de cabeça humana. É um importante conceito teológico. E talvez o que tínhamos em Giza não era uma esfinge afinal, mas sim um leão. Não era a cabeça de um faraó, mas a de um leão. O que pode explicar as estranhas proporções da estátua. Acima de tudo, significa que a nova datação de Colin Reeder pode ser explicada de uma forma que não contradiz as evidências reveladas por gerações de egiptólogos. Reeder acredita que Kelpis talvez tenha escolhido Giza como local de sua pirâmide exatamente porque a estátua do leão já estava lá. E talvez o filho de Kelpis, Gedefra, tenha sido responsável por reesculpir a cabeça do leão à imagem de seu temido pai. O resultado é o rosto que vemos hoje. Houve um tempo em que os egiptólogos achavam que a idade e a identidade da estátua eram indiscutíveis. Agora há outras formas de desvendar o enigma da esfinge. Alguns acreditam que foi construída por Kelps, outros que foi obra de seu filho, outros ainda dizem que a esfinge é bem anterior a ambos. Talvez com o tempo novas pistas e diferentes nomes apareçam. Em algum lugar deve haver a evidência final e irrefutável que explique esta incrível estátua. Assim como fazemos hoje, muitas pessoas no passado esforçaram-se para revelar o mistério da esfinge. Mas eu sempre digo às pessoas que o mistério da esfinge nunca terminará. Ele vai durar para sempre. Versão brasileira, Vox Mundi.